Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa primeira aula do terceiro bimestre. Antes de falarmos da aula, vou explicar como que nós vamos trabalhar no terceiro bimestre. Não vou pedir mais pesquisas. O que nós vamos fazer? Eu já coloquei no Drive da escola uma tabelinha, são 4 capítulos, 4 temas no terceiro bimestre. Então eu coloquei lá o dia, uma semana sim, uma semana não. Eu posto o link da aula, nesse link tem o vídeo mais os slides. Na coluninha do lado, lá nos slides, tem atividades avaliativas. Eu vou postar questões referentes ao tema 1, depois questões referentes ao tema 2 e assim por diante. Vou postar no máximo, no mínimo 2, no máximo 4 questões. São 4 capítulos no bimestre inteiro. Então, ao final de cada aula, eu vou disponibilizar as questões que valerão 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, até compor a nota 10 do bimestre, ok? Neste bimestre, nós vamos falar da população brasileira. Nós vamos falar das matrizes culturais, ou seja, como nós nos originamos, da transição, da mudança do perfil do brasileiro, do mercado de trabalho para o brasileiro. Hoje, a gente vai ver muita presença da mulher aí, no mercado de trabalho, como carro-chefe de muitas famílias, e nós vamos ver também a exclusão social, a segregação entre ricos e pobres. Neste primeiro capítulo, neste primeiro tema 1, o que nós vamos falar? Dinâmicas demográficas, como que chama? Matrizes culturais. Vocês ainda não devem ter recebido o caderno do aluno, mas nos slides eu coloco o link que dá para vocês visualizarem o caderno do aluno, não só de geografia, mas aí de todas as disciplinas do terceiro bimestre, ok? Geografia começa na página 54. Isso, 54 no caderno do aluno. Antes da gente começar a falar das atividades que tem no caderno do aluno, nos slides eu coloquei para vocês a letra e indiquei um link do vídeo do YouTube da música Sob o Mesmo Céu, do cantor Lenine, a composição foi em parceria com Lula Queiroga. E aí, assim, é uma letra bem extensa até, só que é muito interessante que vocês leiam ou ouçam. Eu coloquei as duas opções, a leitura da letra e o link do vídeo do YouTube, onde tem a música. Vocês vão perceber que, hora que vocês estiverem lendo ou ouvindo a música, ele fala muito assim de com quantos Brasis se faz um Brasil. Aí assim, como assim, Brasis no plural, O que ele quis dizer com isso? E aí ele começa, no decorrer da letra da música, que ele fala que é dos Pampas, ou seja, lá no Rio Grande do Sul, até o Cerrado, que é lá no centro-oeste, das grandes megalópolis, ou seja, São Paulo, Rio de Janeiro, vem do Pantanal. Então ele vai citando vários pontos do Brasil e a diversidade cultural. Tem um livro também, eu não citei nos slides, que é muito famoso, Darcy Ribeiro, já falecido, Os 4 Brasis, também, Brasil no plural. Por que a palavra Brasil no plural, Porque hoje nós temos uma diversidade cultural muito grande. Mas por que nós temos essa diversidade cultural muito grande? Aí quando a gente começa lendo a música, depois na página 55 do caderno do aluno, tem algumas imagens para a gente analisar, que aparece a figura do índio, do afro, do europeu. E aí, assim, quando nós fomos descobertos, quem morava aqui? Quem estava aqui? Os indígenas. Quem que nos descobriram? Os portugueses europeus. Depois, o que mais aconteceu aí? Os africanos foram vindo, forçadamente aí escravizados. Então, inicialmente, nós tivemos essas 3 etnias que deram origem ao que nós somos hoje. Na sala de aula, quando a gente está na sala de aula, a gente vê muito assim, miscigenado. O que é a palavrinha miscigenado? Foi a mistura de várias etnias que resultou no brasileiro. Hoje, por exemplo, se você for em países, por exemplo, no Canadá, você olha nos alunos na sala de aula, todo mundo muito branquinho, cabelo loirinho. Você vai no Japão, você vê todo mundo ali oriental, olhinho puxadinho. Você vai, por exemplo, na África, todo mundo
pele já negra. E no Brasil, não, a gente tem uma diversidade muito grande, porque essas três etnias totalmente diferentes, para e pensa no índio, no branco europeu, no africano, são totalmente diferentes características físicas, né? Aí diferentes que fez com que um foi casando com o outro, namorando o outro, foi casando, e nós temos hoje uma diversidade étnica muito grande, ou seja, uma base étnica muito grande. Aí, conforme a gente vai passando aí a pesquisa, a apostila, a gente vai falar um pouquinho que vocês precisam entender por que eu não posso falar que eu sou da raça branca, fulano da raça negra, raça. A palavra raça, ela foi abolida para quando a gente vai se referir a etnias diferentes. Quando a gente classifica raça, são para animais e etnias para a população, que querendo ou não, fisicamente nós somos, todo mundo tem as mesmas características, como por exemplo, duas orelhinhas, o formato do corpo, as perninhas altas, os braços compridos. Nós temos ali geneticamente algumas diferenças, mas em sua totalidade, geneticamente, seres humanos nós somos iguais. Aí para e pensa na girafa e no jacaré, totalmente diferente. Para e pensa no gatinho e na cobra, totalmente diferente. Então, para os animais, a palavra raça ficou para eles, certo? Porque tem uma diferença, né? Para e pensa num elefante e num pássaro, né? Então, a raça ficou mais para os animais e etnias para nós, seres humanos, que o que nos difere uma etnia da outra é a nossa cultura. A nossa língua, a nossa religião, a nossa vestimenta, a nossa alimentação, o nosso estilo musical. É isso que é o mais forte, o mais gritante na nossa diferença aí entre as populações, certo? Então a gente não pode esquecer raça somente para animais e etnias para a população. Que aí o que difere uma população da outra é sim a sua cultura. E aí a gente fala também, que a gente vê, por exemplo, no brasileiro, que a gente tem uma grande diversidade cultural porque nós tivemos essas três bases étnicas. Automaticamente, o Brasil hoje é considerado um dos países mais diversificado culturalmente. E isso faz com que nós, assim, isso é muito bacana ter essa cultura diferente, só que também a gente sabe que cultura diferente acaba gerando preconceito, né? E é aí onde a gente tem que praticar o respeito, a empatia pela diferença, né? Não é porque eu penso assim que é o meu pensamento que é o correto. Eu tenho que aceitar a cultura do outro, né? Isso é respeito, empatia, diálogo, cooperação. A gente tem que aceitar os indivíduos, porque somos diversos culturalmente, mas a gente sabe que essa diversidade acaba gerando preconceito. Hoje a gente percebe, por exemplo, no brasileiro, que isso vem amenizando esse preconceito, mas ainda é forte, né? O preconceito ele ainda existe. E aí tem uma palavrinha chamada democracia racial. Né? O que seria democracia racial? Eu não gosto, porque já que não é para falar raça para seres humanos, né? Já começa errado a partir daí. Não gosto desse conceito, mas o que a gente entende por democracia? Democracia, todo mundo tem direitos iguais. Então, democracia étnica, vamos falar assim que fica mais bonitinho, já fica mais de acordo com aquilo que o próprio capítulo está trazendo, né? Democracia étnica, todo mundo tem direitos iguais. O que vocês acham sobre isso? Será que isso realmente acontece? Né? Será que no Brasil a gente já está 100%, né, dentro de uma democracia étnica? Será que não existe preconceito mais? Né? Nos slides eu coloquei alguns links para vocês acessarem, para se aprofundar um pouquinho mais sobre a opinião de alguns autores aí renomados sobre a expressão democracia racial.
tá? Para vocês se aprofundarem, mas eu não gosto de falar se tem, se não tem, porque seria a minha opinião. Eu acho legal vocês refletirem sobre, né? O que você sabe sobre igualdade? O que você já ouviu de preconceito? Então, coloca na balança e tire as suas conclusões, ok? Voltando ainda nas nossas matrizes culturais, a gente tem que ver, assim, por exemplo, então as nossas matrizes culturais é o índio, é o português europeu aí e os africanos. O que a gente herdou deles? Nossa, o que tem, será, no Brasil que eu, sou, que eu herdei, já que a minha matriz cultural, já que eu derivei desse pessoal aí, dessas etnias, o que tem no Brasil, no brasileiro, em mim, que eu herdei? Se a gente parar para pensar, por exemplo, o banho diário que nós tomamos muitas vezes, em sua maioria, manhã e tarde, pelo menos aí uns 2 banhos, ou pelo menos um, por favor, isso é costume indígena, né? O europeu, a gente sabe que nem todos tomam banho diariamente, né? Tem várias histórias aí de muitos reis, né, europeus que os seus castelos tinham as suas janelas amplas aí para quê? Para o vento circular, para não ficar o cheirinho ali. Então, assim, não é só dos reis antigos, hoje em dia a gente ouve também falar muito ainda que tem muitos aí europeus que não tomam banho diariamente, mas isso é cultura. Cultura não se julga, certo? Então, tomar banho diariamente, a gente herdou do índio, né? Comer mandioca, pescar, isso é tudo do índio. O português, que foi o nosso colonizador, qual o idioma que a gente fala? Né? A gente fala a língua do nosso colonizador. Então, acho que é uma cultura bem forte aí do nosso colonizador. A religião, né? Em sua maioria, o Brasil é católico. Então, assim, herdamos isso daí dos jesuítas, né? Quando a gente vê lá em história, lá no ensino fundamental, a gente fala bastante disso. E dos africanos, dos negros africanos, ou afrodescendentes, né? Que fica mais legal hoje, a capoeira, a feijoada, vem todo da herança dos que aqui estavam, né, os escravos, os africanos. Então, assim, nós temos uma herança cultural muito forte no nosso país, certo? Aí, quando a gente fala assim que não é para usar mais as expressões etnia e raça, eu coloquei para vocês nos slides também mais um link ali de texto para vocês se aprofundarem um pouquinho mais, tá? Então, etnia, assim, características, né, culturais, que é o que nos difere uma etnia da outra, e raça é usado mais aí para os animais mesmo, ok? Seguindo aí o capítulo, a apostila de vocês também, nós vamos partir, tem um texto na atividade 3 que chama População chega a 205 milhões com menos brancos e mais pardos e pretos. Isso, população brasileira, tá? Aí tem um texto na página 55, eu coloquei nos slides, na página 55 e tal, e aí a hora que a gente vira a página, na página 56, esse texto vem com um gráfico também, mostrando que a população branca do Brasil vem caindo e a população declarada preta e parda vem subindo. Opa, legal. O que está acontecendo? Por que que tem... Porque quando o IBGE, que faz a pesquisa de 10 em 10 anos, faz o censo, eles perguntam para você qual etnia você se reconhece. Branco, preto, pardo, como que você se reconhece? Então, assim, o número do IBGE é baseado em autodeclaração, certo? Eu me declaro branca, ok? Quando passa o IBGE, que acontece de 10 em 10 anos, esse ano ia ter, por enquanto não falaram nada, acho que por conta da pandemia, acho que esse ano vai, né, meio que se estender. Então, assim, porque já que é baseado em autodeclaração, a gente está vendo o quê? Mais pessoas se autodeclarando pretas e pardas, automaticamente menos pessoas se declarando brancas. Por que será?
né? Se tem preconceito, o que será que está acontecendo para ter essa autodeclaração? Como eu já disse anteriormente, no Brasil, o preconceito ele é menor, mas a gente ainda sabe que existe, certo? Porém, eu acho que todos esses movimentos hoje, né, de empatia, esses movimentos afros que a gente vê acontecendo, as pessoas estão se aceitando mais, uma autoaceitação. Automaticamente, as pessoas estão se relacionando mais. Era muito comum, antigamente, o negro só casava com o negro, né? Tinha um preconceito. Hoje não. Hoje a gente vê, né? É muito famoso aí nos jogadores de futebol, né? Os negros que ficam com as loironas bonitas, né? Então isso daí caiu na mídia, ficou bonito, nossa, né? Porque a mídia mostrou, então pode, né? E aí começou a ter mais a miscigenação, ou seja, um negro e um branco que se casam e têm um filho. Ou seja, geneticamente, ele vai ser uma criança parda, um ser humano pardo, ok? Então, assim, hoje a gente percebe que vem amenizando, né, essa situação de preconceito e está havendo mais relacionamento entre etnias diferentes no nosso país. E automaticamente, além da miscigenação, né, dos casamentos, tem sim a autodeclaração. Eu estou me reconhecendo. É muito comum hoje a gente ver as mulheres usando aqueles cabelos afro, né, bem bonitos, soltos assim. Antigamente elas ficavam muito na progressiva, muito não sei no que. Hoje não, é muito, ainda existe, né? A pessoa não se aceita, ainda existe, mas a gente vê também muito bacana as pessoas usarem aqueles penteados, aqueles turbantes bacanas que se valorizam, né? Se valorizam. Então, hoje já tem uma tendência a ter uma queda aí nesse preconceito e um aumento nessa autoaceitação. E aí, na apostila, tem alguns exercícios para vocês fazerem também. Se vocês conseguirem fazer, resolver ali no próprio, olhando, por mais que vocês não recebam a apostila, mas olhem lá no link, tem 3, 4 atividades, são atividade 3, mas aí tem A, B, C, D, né? Então aumenta um pouquinho aí, mas são temas interessantes para a gente conhecer a nossa origem, né? A nossa matriz, de que forminha a gente saiu, né? Para a gente conhecer um pouquinho mais sobre nós como pessoas, certo? Este é o capítulo 1, tema 1 do terceiro bimestre. Aí na sequência do vídeo eu já coloco os slides e abaixo dos slides eu vou colocar as atividades para vocês responderem e as atividades vão valer 2,5. Então, 2,5, depois o tema 2 mais outras questões, 2,5, 2,5, 2,5 até somar 10, ok? Aí qualquer dúvida é só vocês mandarem o zap que eu respondo no dia e no horário da nossa aula, ok? Obrigadão, beijão.